Essa história que me contou foi meu tio Raimundo, já falecido há alguns anos. Eu sempre escutava ele falar dessas coisas que aconteciam lá no Pará. E numa dessas vezes que estive por lá, em 2001, a gente estava reunido numa roda de conversa, tomando café com tapioca quando ele puxou esse caso. Disse que era verdade, que muita gente por lá já conhecia a história, só que ninguém lembrava mais o nome certo dos rapazes, porque já fazia muito tempo. A história foi passada de boca em boca por anos. Aconteceu no final do século XIX, por volta de 1888, numa região entre Santarém e um lugar chamado Porto das Almas, um povoado pequeno, no meio da mata fechada, perto de uns braços do rio Tapajós. 6 rapazes, amigos ali de Santarém, resolveram fazer um acampamento dentro do mato. Era só para curtir mesmo, caçar, pescar, passar um tempo longe da cidade. Eles eram jovens, cheios de energia, coragem, talvez até um pouco inconsequentes. Foram com facão, espingarda, rede de pesca e o básico para se virar. No começo estava tudo bem. Montaram um acampamento perto de um igarapé, acenderam uma fogueirinha e assaram peixe. No dia seguinte se dividiram. 2 foram caçar, 2 ficaram pescando e os outros 2 ficaram no acampamento. Lá pro fim da tarde, começou um negócio estranho. Primeiro veio um uivo, mas não era um som de um lobo comum. Era um negócio meio feio e forte. Além do mais, naquela região não existe lobos. E o cheiro era de bicho podre, como se tivesse carniça espalhado pela mata. Aquilo começou a deixar os meninos todos desconfiados. Os 2 que tinham ido caçar voltaram sem nada, com cara assustada, falando que ouviram o mesmo uivo e sentiram o mesmo fedor. Ninguém mais quis sair do acampamento. Acabou o clima de brincadeira. A noite caiu e com a lua cheia clareando o chão da mata, veio o pior. Já era por volta da meia-noite quando escutaram galhos quebrando e algo se mexendo no mato. Parecia que algo grande estava se aproximando. Eles pegaram as armas e ficaram em silêncio. Do meio da escuridão, apareceu uma coisa enorme. Era muito grande, forte, peluda, com os olhos amarelos que brilhavam no escuro. E o mesmo cheiro podre. Era como um animal, mas tinha jeito de gente também. O que meu tio contou e o que se dizia na região é que aquilo era um lobisomem. A coisa atacou sem hesitar. Primeiro foi em cima de um dos rapazes chamado Tiago, pelo menos pelo que lembram, e atacou o coitado na frente de todo mundo. Um dos outros, mais novo, ficou paralisado, só vendo a cena sem conseguir reagir. Quando os outros tentaram atirar, não fez cócegas no bicho. As balas batiam e pareciam não entrar. Era como se a pele daquele bicho fosse de couro grosso. Outro rapaz ainda tentou ir para cima com o facão, mas também foi morto. As garras rasgaram o peito dele. O desespero bateu e os que sobraram saíram correndo pela mata, no escuro mesmo, sem direção. Um deles caiu e o bicho pegou também. Foram morrendo um por um. No fim, só 2 conseguiram escapar. João e Mateus, se não me engano. Correram até não aguentar mais. E quando já estavam quase caindo de cansaço, ouviram uns tiros vindo de outro canto da mata. Era um grupo de homens, uns exploradores que estavam por ali para estudar o local, ver riqueza natural e essas coisas. Eles estavam armados até os dentes. Quando viram aquela criatura, começaram a atirar e parece que acertaram. O lobisomem fugiu machucado, uivando de raiva. Esses homens acharam os 2 meninos vivos, mas em choque, todo ensanguentado, tremendo e chorando. Não conseguiam falar direito. Levaram eles para um povoado próximo e foi aí que tudo começou a se espalhar. Porque depois que os meninos contaram o que viram, muita gente da região começou a lembrar de histórias parecidas. Dizem que esse lobisomem vinha de uma linhagem amaldiçoada, de um antigo pajé que foi traído e lançou uma maldição, e que de tempos em tempos essa coisa aparecia de novo em algum ponto da floresta. Depois disso, ninguém mais quis acampar naquela área. O local ficou conhecido como Amaldiçoado, e a história foi se espalhando pelos anos,
até virar esse relato que meu tio fez questão de me contar. Ele jurava que era real. E olha, conhecendo meu tio como eu conhecia, um homem sério, já de idade, que nunca foi de inventar coisa, eu não duvido não. Olá Bruno e a todos do canal Chuva e Pesadelos. Meu nome é Gabriel Menezes, nascido e criado em Goiânia, mas a história que vou contar aconteceu quando eu tinha apenas 8 anos, lá por volta de 1992, quando meus pais decidiram se mudar para o interior. Fomos morar em uma cidadezinha chamada Santa Rosa, um lugar tão pequeno que no mapa nem aparece direito. A gente se mudou porque meu pai recebeu uma proposta para trabalhar como administrador numa fazenda de gado. Não era nada luxuoso, mas vinha com uma casa simples e um salário melhor do que ele ganhava antes. Minha mãe, que era professora, conseguiu vaga na única escolinha da cidade. Nossa casa ficava a uns 2 quilômetros da cidade, já na entrada da fazenda do seu Juvenal, um senhor de seus 70 anos, que herdou aquelas terras do pai. Era uma casa de 4 cômodos, uma varanda na frente, onde eu passava as tardes brincando com Faísca, o cachorro caramelo que adotamos logo que chegamos. Nos fundos tinha um pomar com pés de manga e jabuticaba que faziam a alegria da minha infância. E um pouco mais longe ficava a casa do meu avô Geraldo, pai da minha mãe, que decidiu vir morar perto da gente depois que a minha avó faleceu. Vô Geraldo era uma figura alto, magro, com bigode grosso. Usava sempre um chapéu de palha e uma camisa xadrez. Tinha sido tropeiro na juventude. Depois virou vendedor ambulante e conheceu praticamente todo o centro-oeste, vendendo de panelas a remédios caseiros. Ele era cheio dos causos, como dizia. A maioria deles era de arrepiar os cabelos da nuca. Mesmo sabendo que eu provavelmente teria pesadelos depois, eu não conseguia resistir quando ele sentava na varanda e começava a contar histórias. Entre todas as histórias que ele contava, tinha uma que me marcou mais do que as outras e que vou compartilhar com vocês agora. Não era mais assustadora. Essa era sobre uma mulher de branco que aparecia na estrada de Catalão, mas era a que ele contava com mais detalhes, como se realmente tivesse acontecido, e talvez tenha acontecido mesmo. Vô Geraldo começava sempre do mesmo jeito. Ele dizia: "Isso não foi comigo. Foi com meu compadre Zé Lúcio, que Deus o tenha, um dos melhores vaqueiros que já vi montar num cavalo. Zé Lúcio era amigo do meu avô desde que os dois eram jovens. Trabalhavam juntos tocando boiadas de um canto a outro em Goiás, às vezes até Mato Grosso ou Minas Gerais. Naquela época não tinha caminhão para transportar o gado. Era tudo no lombo do cavalo, em comitivas que podiam durar semanas." O caso aconteceu em meados dos anos 70, quando Zé Lúcio já estava com seus 40 e poucos anos. Ele e mais 4 peões estavam levando uma boiada de 300 cabeças de Jataí até uma fazenda perto de Rio Verde. Era uma viagem de mais ou menos uns 5 dias, dependendo do ritmo do gado. No terceiro dia de viagem, o tempo começou a fechar. Um daqueles temporais do cerrado com nuvens pretas que pareciam engolir o mundo e relâmpagos que cortavam o céu. O gado começou a ficar inquieto, bufando e tentando se dispersar. Quando o boi começa a bufar desse jeito, dizia meu avô, é porque vem chuva grossa, e quando vem chuva grossa, no meio da estrada, é melhor procurar um lugar para se abrigar. Foi o que Zé Lúcio e os outros fizeram. Por sorte, estavam passando perto da fazenda do tal Coronel Altamiro, um homem rico e influente na região, conhecido por ser dono de várias fazendas. Zé Lúcio já tinha feito um negócio com ele antes, então decidiu pedir abrigo até a tempestade passar. Chegando na sede da fazenda, encontraram apenas um capataz, um homem chamado Juvenal. Não confundir o dono da fazenda onde morávamos. O coronel não estava, tinha viajado para a capital. Mesmo assim o capataz foi receptivo. "Podem deixar o gado ali naquele pasto", ele disse apontando para uma área cercada, "e vocês podem dormir naquela casa ali atrás."
A casa ficava a uns 100 metros da sede principal. Uma construção mais simples, mas, ainda assim, melhor do que dormir no relento. Era uma casa antiga, de tijolos, com uma varanda na frente e algumas janelas de madeira, já meio corroídas pelo tempo. Aquela casa deve ter uns 50 anos, o capataz comentou. Era onde o antigo dono da fazenda morava antes do coronel, antes dele comprar tudo. Ninguém morava lá há muito tempo, mas está limpa. Tem umas esteiras para vocês dormirem. Zé Lúcio agradeceu, e ele e os outros peões cuidaram do gado antes que a chuva começasse. Quando os primeiros pingos grossos começaram a cair, eles já estavam abrigados na casa velha. Era uma construção simples, uma sala grande na frente, 2 quartos e uma cozinha nos fundos. Não tinha luz elétrica, então eles acenderam um lampião que tinham trazido. Fizeram uma janta rápida com o que tinha nas mochilas, charque, farinha e café, e se ajeitaram para dormir. Em pouco tempo, os 5 homens cansados da longa jornada adormeceram no chão da sala, cada um em sua esteira. Zé Lúcio acordou no meio da noite. No início achou que tinha sido um trovão mais forte, mas logo percebeu que o temporal já tinha passado. O que o acordou foi outra coisa, um ruído estranho como um arrastar. Ele ficou deitado imóvel, ouvindo. Era um som de algo pesado sendo arrastado pelo chão de terra batida. Primeiro lento, depois mais rápido. Vinha de fora da casa, parecendo circular em volta dela. Olhou para os 2 lados e viu que 2 de seus companheiros também estavam acordados. Eles estavam olhando aquilo assustado e com curiosidade. Ninguém dizia nada, só ouviam. Então veio outro som diferente, o tintilar de correntes, como se alguém estivesse mexendo em arreios de cavalo, e depois passos pesados de botas, andando na varanda da frente. Não era um andar normal, era arrastado, irregular, como se a pessoa estivesse mancando, ou como se não fossem exatamente pernas humanas se movendo. Os passos pararam em frente à porta. Houve um momento de silêncio absurdo, onde José Lúcio disse que podia ouvir o próprio coração na garganta. Então veio uma batida forte na porta. Não uma batida normal, com nós dos dedos. Era como se tivesse alguém batendo com algo metálico. Bateu 1, 2, 3 vezes, em um ritmo lento e deliberado. Ninguém se moveu para atender. Os 5 homens estavam agora todos acordados, sentados em suas esteiras, olhando fixamente para a porta. As batidas vieram de novo mais fortes, e depois uma voz. Zé Lúcio disse que não era uma voz humana. Era como se alguém estivesse tentando imitar uma voz humana, mas não conseguisse direito. Saía um som rouco, arrastado, como se as palavras estivessem forçadas. A voz dizia: "Abram a porta." Os homens se entreolharam no escuro. Um deles, o mais novo da comitiva, chamado Tião, começou a se levantar, mas Zé Lúcio segurou no seu braço, impedindo-o. As batidas continuaram mais insistentes. A voz também dizia: "Abra uma porta, deixa eu entrar." "O que a gente faz é?" sussurrou um dos peões. "Nada", respondeu Zé Lúcio. "Seja lá o que for aquilo, não vai entrar aqui." As batidas ficaram mais violentas, sacudindo as portas. A voz também mudou, ficando mais alta e mais desesperadas. "Abram, me deixem entrar." E então, tão subitamente quanto começou, tudo parou. Ficou um silêncio total. Os homens ficaram imóveis, esperando o que viria a seguir. Ouviram os passos se afastando da porta, descendo os degraus da varanda. Depois o som de algo pesado sendo arrastado novamente, circulando a casa. Foi quando ouviram um estalo de madeira de janelas. Alguém ou algo estava tentando forçar uma entrada. Zé Lúcio se levantou silenciosamente, pegou seu facão que estava ao lado da esteira, fez o sinal para que os outros ficassem onde estavam. Aproximou-se cautelosamente da janela de onde vinha o ruído. A janela era pequena, com 2 folhas de madeira que se fechava por dentro. Estava trancada, mas a madeira antiga rangia com pressão que vinha de fora.
Parado ao lado da janela, Zé Lúcio tentou olhar por uma fresta entre as folhas de madeira. Lá fora estava escuro como o breu. A lua e as estrelas estavam escondidas por nuvens, mas ele conseguiu distinguir algo se movendo. Ele disse que viu uma sombra mais escura que a noite, contava meu avô. Algo grande, não parecia humano no formato, e havia reflexos metálicos, como se a coisa estivesse carregando correntes ou ferragens. A pressão na janela aumentou. A madeira começou a ceder. Zé Lúcio recuou, levantando o facão, pronto para enfrentar o que quer que fosse que entrasse. Nesse momento, um dos outros vaqueiros, em pânico, acendeu o lampião. A luz repentina iluminou o interior da casa, e pela fresta da janela, Zé Lúcio viu algo que fez ficar muito assustado. Um olho grande demais para ser humano, olhando diretamente para eles através da fresta. Não era o olho de um animal que ele conhecia. Era amarelado com uma pupila vertical, como o de um gato, mas de um tamanho de uma moeda. O olho piscou uma vez e desapareceu. A pressão na janela cessou. Ouviram os passos se afastando rapidamente, depois o som de correntes arrastando, ficando cada vez mais distante, até sumir completamente. Os 5 homens passaram o resto da noite acordados, sentados em círculo, no meio da sala de costas um para o outro, com o lampião aceso e suas facas na mão. Quando o primeiro raio de sol entrou pelas frestas da janela, eles já estavam de pé, juntando suas coisas, ansiosos para sair daquele lugar o mais rápido possível. Antes de partir, foram falar com o capataz Juvenal, entraram na sede, tomando café na varanda, como se nada tivesse acontecido. E aí passaram bem a noite? Ele perguntou com um sorriso no rosto. Zé Lúcio, que não era um homem de rodeios, foi direto ao ponto. Mas que raios tem naquela casa? Alguma coisa passou a noite toda tentando entrar. O capataz disse ainda sorrindo. Deve ter sido o vento. Bateu uma ventania forte depois da chuva. Ventania não. Ventania não bate na porta pedindo para entrar. Rebateu Zé Lúcio. Nem tem olho amarelo para espiar pela janela. Olha, seu Zé, não sei, não é a primeira vez que ouço essa história. Outros viajantes já ficaram naquela casa e disseram coisas parecidas. Mas nunca aconteceu nada com ninguém. O que é aquilo? Insistiu Zé Lúcio. O capataz suspirou e falou mais baixo. Dizem que antes do coronel comprar essa fazenda, o antigo dono era um homem muito ruim que tratava os empregados como escravos, mesmo depois da abolição. Tinha um em particular que ele odiava, um negro velho que era encarregado de cuidar dos animais. Um dia, o dono acusou o velho de roubar um freio de prata. Era mentira, mas ele queria um pretexto. Amarrou o pobre com as correntes que usava nos animais e o arrastou pelo pasto, preso a um cavalo. Depois deixou o corpo apodrecer no mato. Dizem que desde então, em noites de chuva forte, o espírito do velho volta arrastando suas correntes, procurando vingança, mas é só uma história para assustar viajantes. Zé Lúcio não disse mais nada. Ele e os outros peões reuniram o gado e partiram o mais rápido que puderam. E durante o resto da viagem, quase não falaram sobre o ocorrido. Quando meu avô terminava de contar essa história, eu sempre perguntava se ele acreditava se era verdade ou não. O Zé Lúcio não era um homem de inventar histórias, ele respondia. Ele não foi o único que viu esse trem. Outros vaqueiros também pousaram naquela fazenda. Eu cresci ouvindo essas histórias e tantas outras do meu avô. Enfim, eu estou enviando esse relato e peço que você possa narrá-lo. Desejo sucesso e tenha uma ótima Semana Santa. Olá, eu me chamo Joaquim. Peço humildemente que você possa narrar a minha experiência aqui no canal, pois eu sou muito fã do seu trabalho. No ano de 2017, eu tive uma experiência muito desagradável que até hoje para mim é fora de compreensão. Foi assim. Eu moro em Porto Real, em uma cidade no interior do Rio de Janeiro. Naquele ano eu estava com 30 anos de idade. Moro junto com a minha namorada há quase 7 anos. Após bom tempo de namoro, nós decidimos morar juntos.
A minha mãe tem uma casa com um terreno bem grande. Decidimos construir a nossa casa ali nos fundos. Eu e minha namorada, que hoje já prefiro chamá-la de minha mulher, conseguimos construir nossa casinha com muito sacrifício. Seria bom, pois eu estaria perto de minha mãe, caso a véia necessitasse de qualquer coisa. Eu me lembro que em um certo dia eu comecei a me sentir muito mal no meu trabalho. Eu trabalho como motorista na prefeitura da cidade. Minha pele coçava muito. Então eu fui para o hospital e o médico disse que eu estava com catapora. Eu não tinha contraído catapora quando eu era criança. E infelizmente me veio na fase adulta, o que é mais desagradável. A minha mulher não teve catapora quando era criança. Então eu pedi a ela para que ficasse uns dias na casa da minha mãe, até eu me recuperar. Eu tive que ficar isolado na minha casa. Minha mulher ou minha mãe me entregavam a comida ou o que eu precisasse por uma das janelas da minha casa. Estava sendo bem ruim, mas eu tentei fazer repouso para ficar bom logo. E durante esse período, coisas muito estranhas começaram a acontecer enquanto eu estava sozinho. Quando eu acordava pela manhã, eu percebia que algumas coisas estavam jogadas no chão, como comidas, roupas e alguns objetos. Eu comecei a suspeitar que havia um gato que estava entrando na minha casa e fazendo aquilo. Antes de eu dormir, eu verificava que todas as janelas estavam trancadas para que nenhum animal pudesse entrar. Não obstante, pela manhã, acontecia o mesmo. Havia uma pequena bagunça na minha casa. Eu comecei a verificar todos os cantos da residência para encontrar possíveis brechas em que um gato poderia entrar e fazer aquilo, mas eu não encontrei nada. A ficha ainda não tinha caído. O meu pesadelo estava somente começando. Teve um dia que eu vi que a geladeira estava aberta. Eu fiquei pensativo, pois eu não tinha deixado a porta da geladeira aberta daquele jeito. Em uma certa noite, após tomar uma sopa, eu peguei no sono bem rápido. Porém, de madrugada, eu acordei. Eu estava suado, mas o quarto estava muito frio. E eu sentia que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Foi uma sensação muito esquisita. Eu olhei no meu celular e vi que era 2:30 da manhã. Eu perdi o sono e comecei a ver alguns vídeos no YouTube. Quando deu exatamente 3 horas da madrugada, eu vi algo assustador. Uma criatura humanoide estava andando na parede do meu quarto. Aquilo andava como se fosse uma aranha gigante. Deveria ter 1,5 metros de altura, braços e pernas delgados, mas as mãos e os pés eram grandes e desproporcionais ao seu corpo. Aquilo tinha uma cabeça grande, cinzenta, com olhos amarelos. Eu não conseguia ver sua boca, mas para mim aquela coisa não tinha boca. A janela do meu quarto estava aberta, a luz da lua entrava e eu pude ver nitidamente aquele monstro. Eu fiquei paralisado de medo. Eu não conseguia me mexer, nem falar. Eu só conseguia mexer os meus olhos. Eu via aquela coisa vasculhando o meu quarto e jogando algumas roupas no chão. Aquilo parecia não se incomodar com a minha presença. Parecia estar procurando algo. Eu não sei quanto tempo aquilo durou. Mas aquele ser começou a andar novamente pela parede, como se fosse um inseto ou uma aranha, e desapareceu da mesma maneira que surgiu. O meu medo era tanto que eu desmaiei. Eu acordei de manhã com a minha mãe me chamando pela janela para me entregar o café da manhã. Eu levantei e fui buscar. Minha mãe perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, e já estava apresentando melhoras. Eu iria no médico para fazer exames na semana seguinte. Quando eu estava tomando café, eu me lembrei do que eu vi naquela madrugada. Eu fui até o quarto e havia roupas e comida pelo chão. Aquilo me deu um calafrio, pois eu sabia que não foi um delírio devido ao problema de saúde. As roupas estavam no chão. Aquilo aconteceu de fato. Não foi um pesadelo, não foi um sonho. Eu passei o dia inteiro meditando se eu deveria contar isso para minha mulher ou não. Quando chegou a noite, após o jantar, eu fui para a cama após jogar um pouco de videogame. Eu adormeci e mais uma vez eu acordei na mesma circunstância. Porém as coisas estavam piorando. Eu mais uma vez não conseguia me mexer. Foi quando eu vi sair debaixo da cama aquela mesma criatura. Ela pôs lentamente uma de suas mãos sobre os meus pés. Eu sentia seu tato gelado.
Aquilo apoiou a sua cabeça sobre a cama e me observava enquanto eu tinha medo. Foi então que aquele ser se levantou e andou e parou perto da minha cabeça e me observava com seus olhos grandes. Aquilo começou a soltar um líquido viscoso, como se fosse uma saliva ou até mesmo um catarro. Parece estranho. O meu coração disparado parecia que iria infartar. Aquilo me olhava com seus olhos grandes e amarelos, e sua cabeça estava bem perto do meu rosto. E como que por telepatia, começou a me xingar e dizer todos os meus pecados, e começava a me maldizer. Eu não sei como, mas aquilo começou a vir em minha mente, e era horrível, mas eu sabia que aquilo não era eu. Eu lutava para me mexer. Comecei a fazer uma oração até que, em um certo momento, aquela criatura começou a recuar, caminhar de costas olhando para mim, até desaparecer do meu quarto. Finalmente eu consegui me mexer, e dei um pulo da cama ofegante e assustado. Eu acendi a luz, e com muito medo, eu olhei por debaixo da cama, mas não havia nada. Havia um líquido asqueroso em cima do meu lençol. Havia comida espalhada no chão. Aquilo não foi um sonho. Eu não estava delirando. Algo macabro havia acontecido. Eu olhei no relógio e vi que era 3h15 da madrugada. Eu voltei para a cama, mas não tive coragem de apagar a luz. Fiz muitas orações até que eu voltei a dormir, mesmo com a luz acesa. No dia seguinte, eu disse para minha mulher. Ela ficou atemorizada e não duvidou do que eu disse, pois eu não era uma pessoa que gostava de falar sobre coisas sobrenaturais. Ela chamou um pastor para fazer uma oração na minha casa. Após as orações, aquilo nunca mais aconteceu. As roupas, a comida, já não estavam mais aparecendo no chão. Minha mulher voltou a dormir comigo. Ela relata que nunca viu nada. Até hoje eu indago que isso tem a ver com o horário das 3 horas da manhã. Eu penso que a esta hora se abre algum portal em que criaturas que são de outra dimensão vêm para esse mundo. Creio que aquelas noites eu testemunhei um estranho fenômeno. Eu ainda moro na mesma casa, nos fundos do terreno da minha mãe. E felizmente aquilo nunca mais aconteceu comigo. Eu nunca mais vi aquela criatura. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. O meu bisavô era um imigrante alemão que veio para o Brasil, fugindo dos horrores da Grande Guerra que devastou quase toda a Europa. Ele veio morar no Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul. Com as economias que ele tinha, ele conseguiu comprar um pedaço de terra, e lá ele reconstruiu a sua vida. Conheceu a minha bisavó e prosperaram bastante. Compraram vacas, cavalos, porcos e puderam oferecer um pouco de conforto para os meus avós. Durante as gerações da minha família, eu escutei uma história de algo que o meu bisavô presenciou há muitos anos atrás. E eu sempre escutei essa história desde que eu era uma criança. Meu bisavô já tinha algumas vacas em sua fazenda, como eu mencionei. E também ele tinha contratado alguns peões para trabalhar naquela fazenda. Os meus avós já eram nascidos. Alguns dias antes da Semana Santa, um dos porcos do meu bisavô apareceu sem vida. Meu bisavô pensou que pudesse ter sido algum animal selvagem. Quando eles encontraram o pobre porco, o animal estava oco por dentro. Todos os seus órgãos haviam sido removidos do seu corpo. Os peões ficaram alerta, mas na noite seguinte nada aconteceu. No dia seguinte, parece que os seus animais não haviam sido atacados. Porém, na semana posterior, de novo, um outro porco havia sido encontrado sem vida, e nas mesmas circunstâncias que o primeiro suíno da semana anterior. Meu bisavô estava muito indignado, se perguntando quem poderia estar fazendo aquilo com os seus animais. A minha bisavó sempre foi uma pessoa muito religiosa, e percebeu um padrão nesses ataques. Ela percebeu que esses ataques só aconteciam na madrugada de sexta para sábado, e sem contar que era época de quaresma. E isso nunca aconteceu naquelas bandas desde que o meu bisavô chegou no Brasil. O meu bisavô concordou que era certo que os ataques estavam ocorrendo somente na sexta-feira,
Mas ele não concordou que era exatamente por causa da quaresma. O meu bisavô não era um homem religioso. Os peões aconselharam o meu bisavô a fazerem vigília nas noites de sexta-feira, e assim fizeram. Exatamente como a minha bisavó havia dito, um dos peões que estava de vigília naquela noite de sexta-feira começou a escutar uma movimentação estranha no chiqueiro. Os porcos estavam agitados. Um dos peões se aproximou do chiqueiro com uma espingarda e viu uma criatura de costas, coberta de pelos negros, atacando um dos suínos. Aquela coisa se virou para o peão e estava com um dos porcos na boca. O peão atirou naquela coisa. Aquela besta, em uma velocidade surpreendente, saiu correndo em duas patas, levando o porco na boca. Aquela coisa corria como um ser humano, mas era muito rápido. Segundo o peão, ele chegou a ver que não media menos de 2 metros. Ele não conseguiu ver muitos detalhes daquele animal devido a estar escuro naquela noite. Rapidamente o meu bisavô e os outros peões chegaram e o peão que estava de vigília relatou tudo o que viu. Os outros peões tentaram caçar aquela besta que roubou o porco, mas mesmo tentando seguir o rastro de sangue, não conseguiram encontrar nada. Era por volta de 2 horas da manhã quando tudo isso aconteceu. Os dias se passaram, mas nada de estranho aconteceu. Até que finalmente havia chegado a Semana Santa. Todos na fazenda estavam esperando que na Sexta-feira Santa ocorresse outro ataque. Nesse dia, até o meu bisavô se prontificou a ficar de tocaia para capturar aquela besta fera. Quando a sexta-feira chegou, depois do meio-dia, começou a chover bem forte, com bastante relâmpagos. Um dos peões que estava em sua casa, de sua janela, ele conseguiu ver que uma vaca acabou se assustando com um dos relâmpagos e se soltou. Ela começou a correr desvairadamente. Logo o peão foi correndo avisar o meu bisavô que uma das vacas havia se soltado e estava indo em direção a um descampado. Meu bisavô chamou 2 peões para ir com ele buscar a vaca. Os peões ficaram um pouco relutantes porque era Sexta-feira Santa e por ser um dia muito sagrado, eles aconselharam que não seria bom fazer isso. Porém, como o meu bisavô era o patrão, eles tiveram que aceitar a ordem. Meu bisavô buscou uma arma por segurança, pegou uma corda e, juntos com os outros peões, saíram debaixo de chuva para buscar a vaca. Em uma certa parte, eles viram rastros de sangue no chão, e esse rastro levava até uma mata. Meu bisavô pensou que poderia ser a sua vaca que estava ferida. Dito e certo, eles seguiram o rastro e aí se depararam com uma cena horrível. A vaca estava deitada no chão. Estava sendo devorada por uma criatura de pelos negros, garras grandes, braços fortes como de um gorila. Aquele monstro, quando viu os peões e o meu bisavô, se pôs de pé, em 2 patas como se fosse um ser humano. Aquele bicho tinha uma cabeça muito parecida com a de um Rottweiler, porém os seus olhos eram grandes, arregalados, e os seus olhos eram praticamente de um réptil, segundo o que relata o meu bisavô. Era um bicho muito, muito estranho. Literalmente, ele tinha aspectos caninos, mas os seus olhos eram como se fosse o de um crocodilo ou algo do tipo, porém muito grande, como se não coubessem em sua cabeça. Um dos peões fez o sinal da cruz quando viu aquilo, mas o meu bisavô, sem pensar 2 vezes, mandou bala naquela criatura. Aquela criatura deu um grito de dor após um dos tiros atingir o seu abdômen. Um grito parecido com um porco, mas ao mesmo tempo como se fosse de gente. Todos saíram correndo até a sede da fazenda. O meu bisavô, quando chegou, contou tudo para a minha bisavó. Ela começou a repreendê-lo e disse que não deveria trabalhar na Sexta-feira Santa. Ela pegou o seu terço e começou a rezar. Os peões também começaram a rezar em suas casas. Tudo isso aconteceu à tarde, mas quando chegou a noite, o meu bisavô ficou de tocaia, pois temia que aquela coisa pudesse voltar.
mas felizmente aquela coisa nunca mais voltou. Meu bisavô acredita que conseguiu ferir gravemente aquela coisa. Ele acredita que aquilo poderia ter sido um lobisomem. Porém, era de dia, e como reza a lenda, lobisomens geralmente não aparecem de dia. Mas isso é uma coisa que não temos certeza. Outro detalhe que chamou a atenção dele eram os seus olhos, que eram muito estranhos. Literalmente eram olhos de réptil. É algo que ele nunca soube definir bem o que era. Eu pessoalmente creio que talvez eles viram algo de outra dimensão. Eu peço que você possa escrever nos comentários desse vídeo o que você acha que era aquilo, ou se você conhece algum relato parecido. Me despeço de todos. Boa noite. Boa noite. O meu nome é Fernando, sou do interior do Mato Grosso, não citarei o nome da cidade, pois acredito que isso poderia me trazer futuros problemas. Em 1970, eu tinha 30 anos de idade. Foi quando eu me reuni com dois amigos, meus melhores amigos, o Júnior e o Claudemir, para passarmos um fim de semana pescando. Era o mês de abril, era uma noite quente, estávamos nós três no barco. Havíamos levado petiscos, bastante cerveja e levamos uma churrasqueira, é claro, e material de pescar para passarmos aquele final de semana sem o estresse do dia a dia. Saímos de casa numa sexta-feira à tarde, pegamos o barco e fomos para o rio adentro. Paramos em um ponto chamado Porto Cercado, um local de pesca muito conhecido na região. Chegamos no local, jogamos a linha na água e começamos a pescaria. Tudo estava indo muito normal. Estávamos relembrando as iguagens que fazíamos quando éramos jovens e caíamos na gargalhada. A noite estava bem quente, a cerveja gelada descia muito bem. Com aquele peixe frito na hora, a nossa noite estava indo maravilhosamente bem. Tínhamos tudo naquele barco, bebida, comida, os amigos e a resenha para falar de tudo que nós lembrávamos. Para falar a verdade, aquela noite estava sendo uma das melhores noites da minha vida. Até que, quando chegou às 2 da manhã, começamos a ouvir barulhos, os macacos gritando em meio à mata. No início não ligamos, pois os macacos têm essas atitudes quando aparece algum tipo de predador por perto. Porém, os gritos dos animais começaram a ficar mais intensos e mais altos. Foi então que aquela agitação nos chamou a atenção. Foi quando no meio da mata, uma luz bem forte apareceu. Era uma luz tão forte que meus olhos doeram e eu não conseguia ver mais nada. E em poucos segundos aquela luz enfraqueceu e no meio da mata saiu uma bola de energia muito grande, mais ou menos do tamanho de um avião. Aquilo nos deixou muito confusos. Aquela bola de luz subiu até os céus e desapareceu por entre as nuvens. Eu fiquei sem entender nada, já os meus dois amigos ficaram em choque. Foi então que decidimos parar a pescaria, pois já eram 2 da manhã, então fomos para o interior do barco para dormir. Estávamos bem confusos. Pouco tempo depois nós fomos dormir. Porém, em algum tempo, eu me lembro que eu acordei com os gritos do Júnior, mandando o Claudemir entrar dentro da embarcação. O Júnior estava gritando muito com o Claudemir. Eu escutei um barulho alto, de alguma coisa que estava em cima do nosso barco. Quando eu olhei para o Claudemir, ele estava coberto com um feixe de luz, bem em cima dele, e o Júnior não parava de gritar. Foi quando o Júnior decidiu puxar o Claudemir pelo braço para dentro do barco. O Claudemir estava igual a uma estátua, sem falar uma única palavra, e os seus olhos estavam arregalados e vidrados. Eu estava em pânico. Foi quando eu decidi tentar ligar o barco, e para minha surpresa, o barco estava sem energia. Ou seja, estávamos presos naquele local e com alguma coisa bizarra querendo nos pegar. O que deu a entender é que aquela coisa estava tentando abduzir o Claudemir. Aquilo ficou em cima do nosso barco por uns 10 minutos, que mais pareciam um ano, até que do nada aquela coisa foi embora. E o barco voltou a funcionar. Então decidimos ir embora na mesma hora. O Claudemir continuava mudo, sem falar uma única palavra. Chegando na nossa cidade,
Na parte da manhã, com muita adrenalina, fomos direto para o hospital, pois quando o médico chamou eu e o Júnior para saber o que havia acontecido com o Claudemir, pois o mesmo ainda estava em choque, decidimos contar tudo para o médico. O médico disse que não tinha nada a ver com o Claudemir. O médico ficou bem assustado e confuso. Pedimos para o mesmo para que não contasse a ninguém. Porém, em poucos dias do ocorrido, algumas pessoas da cidade já estavam conversando sobre o assunto. O assunto, pouco tempo depois, ganhou uma grande proporção. Os comentários estavam em toda a cidade. Após o mês do ocorrido, eu havia recebido a visita de 2 homens muito bem vestidos. Eles estavam usando terno preto com uma gravata vermelha. E eles se apresentaram como funcionários do governo federal. O que eu estranhei é que eles tinham um sotaque bem pesado, parecendo uma pessoa estrangeira. Eles queriam saber de tudo, do início ao fim do ocorrido. O que eu achei estranho também é que isso eram 11 horas da noite. E os meus amigos não tinham nada a ver com o que estava acontecendo. Os meus 2 cachorros não haviam latido, pois eles têm o costume de latirem por toda a noite. Confesso que eu fiquei bem intrigado com a tal visita. Assim que eles foram embora, eu corri para ver os meus cães. E para minha surpresa, os meus 2 cachorros estavam deitados, como se tivessem sido sedados. Após 2 dias, eles morreram misteriosamente. No dia seguinte, eu fui na casa do Júnior e do Claudemir para informá-los do ocorrido. Segundo o Júnior, esses mesmos homens apareceram por volta das 9 horas da noite e fizeram as mesmas perguntas que fizeram para mim. E com o Claudemir já foi diferente. Nem lá eles apareceram, segundo a mulher do Claudemir, já que o Claudemir estava falando com dificuldade devido ao trauma sofrido naquela noite fatídica. Uma coisa que me perguntei, será se esses homens não foram lá na casa do Claudemir porque eles já sabiam que o mesmo estava totalmente limitado da fala? Bom, só foi um pensamento que eu tive. Pouco tempo depois disso, passaram-se alguns dias e meu amigo Claudemir veio a óbito. Isso foi um choque para todos nós ao saber da sua morte. Veio o resultado da autópsia alguns dias depois, e para minha surpresa, o Claudemir estava com excesso de radiação em seu corpo, e novamente as fofocas voltaram a tomar conta da nossa cidade. Porém, as autoridades do local começaram a ocultar o motivo da morte do Claudemir. Em 2 semanas depois do ocorrido, eu comecei a observar que haviam pessoas diferentes que ficavam me observando próximo à minha casa. Por coincidência ou não, elas eram do mesmo estilo daqueles homens que foram lá em casa me questionar. Eram homens altos e brancos, terno preto e gravata avermelhada. As minhas noites de sono, que eram tranquilas, começaram a dar lugar a pesadelos com extraterrestres. Perguntei ao meu amigo Júnior se ele estava sonhando também, e ele disse que sim, estava tendo os mesmos tipos de sonho. E foi aí que eu fiquei paranoico. Foi quando eu comecei a observar o céu nas noites de sono, e para minha surpresa eu comecei a observar luzes misteriosas no céu. E isso foi com muita frequência. Certa vez, ao sair de casa pela manhã para comprar pão, eu me deparei com 2 pessoas penduradas dando manutenção no poste de luz em frente à minha casa. Eu achei bem estranho, porque aquela empresa eu nunca tinha visto ali, e foi aí que eu comecei a ficar desconfiado. Eu fui até a empresa responsável pela manutenção de energia elétrica na minha cidade, para saber se eles haviam contratado alguma empresa terceirizada. E para minha surpresa, a empresa de energia elétrica me informou que eles não contrataram nenhuma empresa terceirizada para fazer manutenção. Aquilo caiu como uma bomba em meu psicológico. Eu estava ficando em pânico por mais que eu tentasse me controlar. A minha esposa estava muito assustada com tudo o que estava acontecendo, pois eu enchia os seus ouvidos com as minhas deduções de que eu poderia estar sendo monitorado por pessoas estranhas. Até que certa vez a esposa do Júnior foi na minha casa para saber se o Júnior estava comigo. Eu respondi que não. Ele não estava lá e eu não o tinha visto. Eu informei que o Júnior deveria estar dando manutenção no barco. Ela me agradeceu e falou que iria dar um tempo para ver se ele chegaria em casa,
pois ele não tinha aparecido para almoçar. Ao chegar à noite, a esposa do Júnior retornou para minha casa e informou que o Júnior não havia chegado em casa ainda e que ela estava ficando muito preocupada com a falta dele. Eu também comecei a ficar preocupado e comecei a procurá-lo pelas redondezas próximos à nossa residência para ver onde estava o Júnior. E ninguém sabia. Procuramos em hospitais, IMLs e delegacias, e nada do meu amigo Júnior aparecer. Após 3 dias, encontraram o corpo do meu amigo Júnior, o meu irmão do coração. O Júnior foi encontrado sem vida em uma mata, a 15 quilômetros de onde eu morava. O corpo do Júnior estava sem os olhos e sem a língua. Eu quase tive um infarto. Eu havia ficado transtornado, junto da minha esposa, ao saber daquela notícia. Dias depois do ocorrido, o primo da minha esposa, que trabalha no IML da cidade, chegou lá em casa. Eu estava muito abalado ainda. Eram 7 horas da noite. O primo da minha esposa nos disse desse jeito: eu preciso contar algo para vocês. Algo muito sério. Vocês não irão acreditar. Foi eu que fiz a autópsia do Júnior. Eu quero que vocês prometam que não vão contar isso para ninguém, pois se essa conversa vazar, eu poderei ter problemas. Ele nos disse que quem fez aquela bizarrice com o Júnior usou um tipo de laser e os cortes eram perfeitos. Todos os cortes estavam cauterizados, ou seja, não havia nenhuma gota de sangue. Quem fez aquilo com o Júnior usou uma técnica que eu nunca tinha visto em minha vida. E sem contar que tiraram todo o sangue dele. E o mais sinistro é que todos os seus órgãos haviam sido retirados pelo reto. A minha esposa imediatamente o interrompeu e o perguntou: você está dizendo que o fígado, os rins e os pulmões foram todos retirados pelo redondo? O primo dela, com um semblante sério, confirmou que sim, balançando a cabeça. Em seguida, ele completou: o Júnior não tinha nada no seu corpo, até o coração tinha sido retirado. E quem o matou usou um tipo de equipamento que aspirou todos os seus órgãos pelo reto. Foi algo que eu nunca havia visto na minha vida. Aquela técnica eu desconheço, assim como o equipamento que fez aquela bizarrice. O pior foi a fisionomia do rosto do Júnior. Ele estava com um semblante pesado e de pavor e medo, com aquela boca aberta, como se estivesse tentando gritar por ajuda. Eu vou confessar a vocês, eu já fiz muitas autópsias, porém a do Júnior me marcou demais. Ele estava terrível, era tenebroso. O sinistro é que vieram 2 homens estranhos lá na sala da autópsia para acompanhar todo o procedimento feito no corpo do Júnior. Eles se apresentaram como sendo do governo federal, informando que não era para eu falar para ninguém sobre o que eu havia visto na autópsia, pois se a informação dos detalhes da autópsia vazassem, eu teria problemas. Após o primo da minha esposa nos contar tudo aquilo, eu confesso que eu fiquei em choque. O meu medo me congelou, e ao olhar para minha esposa eu percebi que ela estava em choque também com tudo aquilo. Uma coisa era certa, eu queria naquela hora era sumir. Após o primo da minha esposa ir embora, eu e minha mulher tivemos uma conclusão. A carta da vez seria eu. Eu seria o próximo a ser abatido. Foi aí que decidimos fugir da cidade. A cidade no qual tanto amávamos. Deixamos tudo para trás. Hoje eu moro em outro estado do Brasil, onde eu e a minha esposa criamos os nossos filhos. Desde que eu era bem jovem, eu nunca fui uma pessoa religiosa ou supersticiosa. Apesar de que quando eu era criança, minha mãe sempre me levava para as missas todos os domingos. Até que no ano de 1989, tudo isso mudou quando eu tive uma terrível experiência em uma sexta-feira santa chuvosa. Naquele ano, eu morava junto com a minha esposa e os meus 2 filhos na cidade de Paraupebas, no Pará. Eu trabalhava fazendo móveis simples usando uma motosserra que eu tinha. Eu conseguia fazer algumas mesas e pequenos bancos com troncos de árvores. Sempre havia pessoas que me pediam para fazer algum tipo de móvel. Para complementar a renda da minha família, eu consegui um emprego em uma construtora. Através de indicação de um amigo, eu fui chamado para trabalhar como vigia noturno na garagem dessa empresa. Nessa garagem, além de caminhões, haviam carros e algumas máquinas.
e naquele mesmo local ficava também o escritório do dono da empresa, uma cozinha, uma mini oficina mecânica e alguns dormitórios. Esses dormitórios foram feitos para alguns funcionários que vinham de outras cidades para trabalhar naquela empresa. Eu tinha que estar na garagem às 7 horas da noite. O vigia que ficava lá de dia trocava de turno comigo. Eu assinava uma folha de ponto, o outro vigia me passava algumas instruções e ia embora. Geralmente o dono da empresa ia embora às 6 horas da tarde. Quando eu chegava no meu trabalho, ele já tinha ido embora. Raras vezes eu encontrava ele ainda trabalhando no seu escritório. Quando dava 8 horas da noite, só ficava eu, algum funcionário que estava no alojamento e um cachorro que tinha lá na garagem, que o chamávamos de Marronzão. Eu ficava em uma guarita na entrada da empresa, o qual era possível ver a avenida. Era uma guarita com vidros e com uma porta de madeira na parte de trás. Quando eu estava trabalhando, eu levava um rádio para passar a noite escutando música. Algumas vezes, um dos funcionários que ficavam ali hospedado naquele alojamento ficava conversando comigo até altas horas da noite. Eu, como de costume, sempre fazia rondas pelo local. Eu fazia uma ronda às 10 horas da noite e outra por volta das 2 horas da manhã. Depois disso, eu tirava um cochilo e esperava o dia amanhecer. Era um trabalho muito tranquilo. Nunca aconteceu de entrar alguém para tentar roubar alguma coisa. Até que certa noite, algo bizarro aconteceu. Porém, antes de falar sobre isso, preciso comentar algo que talvez seja de grande importância no desfecho desse caso. Na Semana Santa, eu e a minha esposa estávamos tendo alguns desentendimentos em casa. Meus filhos naquela época tinham 8 e 12 anos. Me lembro que na Sexta-feira Santa, eu tinha a opção de ficar em casa, mas eu resolvi trabalhar porque eu tinha que fazer uma mesa e queria logo adiantar o serviço para, se possível, no sábado estivesse pronto. A minha esposa, na manhã daquele dia, me pediu para comprar algumas coisas para ela. Mas como eu estava muito concentrado no meu trabalho, eu me esqueci totalmente de fazer isso. Quase no fim da tarde, eu cheguei em casa e quando a minha mulher viu que eu não estava com as compras que ela pediu, logo gerou-se uma discussão. Aquela briga de casal foi ficando cada vez mais acalorada, e eu já estava estressado e exclamei bem alto: "Por que você não vai atentar o capeta, mulher? Você só sabe reclamar e infernizar a minha vida." Além de outros palavrões que trocamos. Enfim, após tomar um banho, eu saí de casa umas 5:30 da tarde para ir para o trabalho. A minha vontade era de ficar uns 2 dias lá no trabalho, na garagem, porque pelo menos lá eu ficava sozinho e eu não tinha ninguém para me apurrinhar. Eu me lembro que, por volta de umas 6 horas da tarde, começou a chover bastante. Cheguei no trabalho, o outro vigia me deu algumas instruções e me disse também que não havia nenhum funcionário no alojamento naquela noite. Como era Sexta-feira Santa, o patrão deixou eles passarem o feriado em casa com suas famílias. Eu ficaria sozinho naquela noite, somente com a companhia do cachorro, o Marronzão. O outro vigia se despediu e foi embora para sua casa. Como estava chovendo muito, eu preferi ficar dentro da guarita escutando meu rádio. E não fiz a ronda como eu sempre fazia antes. As horas foram passando. O Marronzão estava lá dentro da guarita comigo, para se proteger da chuva. Teve um momento que eu cochilei, mas quando eu acordei, eu vi no relógio que já era quase 1 hora da manhã. Eu acordei devido ao barulho de um forte trovão. E acho que isso foi que salvou a minha vida. Eu percebi que o cão estava meio agitado e grunhiu baixinho. Ele saiu da guarita e olhava fixamente para o muro que ficava atrás do escritório. Eu pensei que era apenas um gato, mas algo me fez ficar alerta. Estava dando muito relâmpago naquela noite, e por fração de segundos, iluminava toda a garagem e permitia ver tudo o que estava lá. E foi no momento que deu um desses relâmpagos, por uma fração de segundos, eu vi quando alguém pulou um muro que ficava atrás do escritório para dentro da garagem. Foi rápido, mas eu consegui ver nitidamente quando alguém pulou esse muro. Eu peguei uma lanterna e um pedaço de cacetete que tinha lá na guarita, e comecei a andar lentamente em direção à parte de trás do escritório. Quando eu cheguei na parte de trás, eu foquei a lanterna e vi algo que até hoje me dá calafrios. Eu vi um cão negro, muito alto, andando em 2 patas como se fosse uma pessoa. Aquela coisa estava de costas para mim. Mas de repente, aquele ser virou e olhou para mim com os olhos vermelhos, que brilhavam de uma maneira assustadora. Aquele bicho começou a rosnar e mostrou seus dentes enormes. A minha reação foi correr. O Marronzão começou a latir e foi para cima daquela coisa. Eu me lembrei que os alojamentos estavam vazios. E eu tinha as chaves. Se eu entrasse na guarita, facilmente aquela coisa quebraria os vidros e me pegaria. Eu corri para um dos alojamentos por serem mais seguros.
Entrei, fechei a porta e fiquei olhando pelas frestas da janela. Aquele bicho dava patadas no cachorro e eu escutava urros assustadores. Depois de um tempo, eu não escutei mais os latidos do cachorro. E quando dava relâmpagos, eu podia ver aquela criatura caminhando no pátio entre os caminhões. Parecia estar me procurando. Aquele bicho deu um urro muito alto que eu pensei que fosse estourar os meus tímpanos. Havia momentos que eu escutava seus passos bem perto do alojamento e uma respiração pesada. Aquilo durou a noite toda, só que quando eu estava prestes a amanhecer, aquele bicho foi embora. Quando eu vi que aquele ser não estava de fato na garagem e já se podia ver os primeiros raios do sol, eu saí do alojamento e comecei a chamar o Marronzão, mas ele não respondia. Eu fui para a parte de trás do escritório, ainda com muito medo, e vi uma cena lamentável. O Marronzão, a única companhia que eu tinha naquela noite, estava morto. Aquela cena foi terrível para mim. Antes que o outro vigia chegasse, eu resolvi pegar os restos do pobre cão e joguei em um matagal que havia ali perto, e suspeito que dali saiu aquela terrível besta. Eu fiz isso porque seguramente ninguém iria acreditar em mim, mesmo que eles vissem um cão morto e também pelo medo da chacota. Lavei minhas mãos, fiz uma vistoria rápida no local. Tudo estava em seu devido lugar, exceto que havia pegadas enormes daquela criatura por todos os lados. Após o outro vigia chegar, eu fui para casa, chamei a minha mulher e pedi perdão a ela. Ela viu que eu estava muito abalado. Eu contei para ela o que tinha acontecido. No sábado, mesmo sendo feriado, eu liguei de um orelhão para o meu chefe e disse que se ele não trocasse o meu turno para trabalhar de dia, eu não iria mais trabalhar naquele lugar. Ele falou que não era possível fazer isso, ainda mais em cima da hora. Então eu falei que eu me demitia e não pisaria nunca mais naquela garagem. E assim eu fiz. Eu não aguentaria mais trabalhar naquele lugar após ver aquela terrível criatura. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.